sabe a diferença entre testamento, inventário e espólio? Manifestar a vontade de como deve ser dividido os bens é bem mais simples do que imagina. E evita qualquer conflito entre os herdeiros ao cumprir o último desejo da pessoa. As vontades das pessoas após a morte devem ser deixadas em um testamento. Para quem vai ficar os bens e como eles serão distribuídos. Os brasileiros não têm muito costume de fazer testamentos, mas em alguns casos eles são bem comuns. Aquela pessoa que vai fazer uma cirurgia de alto risco, é mais comum que ela procure fazer um testamento. As pessoas que têm uma família com um segundo ou terceiro casamento, que tem filhos de diferentes casamentos, ou filho fora do casamento, ou pessoa que quer privilegiar, dar mais bens a um filho em detrimento de outros, e também pessoas que têm um patrimônio mais alto. A lei resguarda os herdeiros diretos, são eles filhos, netos, pais e cônjuges. Estes têm, por direito, metade dos bens deixados. A outra metade vai para quem o testador quiser. Quando a pessoa não deixa testamento, a família precisa fazer um inventário. Nele vai ser apurado tudo que foi deixado, formalizar a divisão e a transferência dos bens para os herdeiros. Em alguns casos, o inventário pode ser feito no cartório de notas, como este, e em outros, só por meio de ação judicial. Para se fazer em cartório, tem alguns requisitos. É preciso um advogado, como na justiça, e é preciso que todos os herdeiros sejam pessoas capazes, sejam maiores de idade e nenhum tenha uma incapacidade, por exemplo, em razão de uma enfermidade. E que haja acordo entre eles sobre a divisão dos bens. Se não houver um desses requisitos, o processo tem de ser feito na justiça. O inventariante fica responsável também pelo espólio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa que faleceu e que será partilhado no inventário. Caso não haja um entendimento entre as partes e seja necessária intervenção judicial, a ação pode ser demorada. E o testamento, que é rápido e fácil de ser feito, é a forma mais simples de evitar qualquer problema. Fazer testamento é um ato muito fácil, muito simples e barato. Bom, e quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto é o advogado João Paulo Boaventura. Boa tarde. Boa tarde. Queria que o senhor começasse explicando o que é e quem é o inventariante. O inventariante, ele é uma pessoa escolhida, seja anteriormente por meio de testamento, seja por meio do codicilo, ou judicialmente no processo de inventário, que é a pessoa que vai conduzir o inventário, que é a divisão dos bens deixados pelo falecido. Que tipos de testamento existem hoje? Bom, nós trabalhamos a legislação com dois tipos de testamento que se subdividem em outros grupos. São os testamentos ordinários, que aí temos o testamento público, o testamento cerrado e o testamento privado. E os excepcionais, que são pouquíssimos utilizados, porque é em questão de guerra, que são os testamentos marítimos, aeronáuticos e os militares. O testamento público é o mais comum, feito direto no cartório, pelo próprio tabelião, reduzido a termo a declaração do interessado, na presença de testemunhas, o processo todo é lido, formalizado e assinado por todos perante o tabelião que tem fé pública. E esse documento é arquivado no próprio cartório, então mais seguro por isso. O testamento cerrado, ele é escrito pelo próprio interessado, assinado por testemunhas e confirmado em cartório. Isso significa que o tabelião não toma conhecimento do teor, apenas analisa os requisitos, assina, dando a chancela do cartório e lacra o documento. O documento é de fato lacrado e devolvido ao próprio interessado. Fica com ele. Isso. Não é tão seguro porque muitas vezes o interessado falece e esse inventário, esse testamento acaba se perdendo. A pessoa não sabe que tem aquele testamento. Não sabe, os herdeiros não sabem, então esse testamento geralmente se encontra depois de algum tempo, né? Se ele tiver lacrado, é válido normalmente. E temos o privado, que não é tão seguro pelo fato de que ele é feito pelo próprio interessado, assinam as testemunhas e ele lacra. Não é registrado em cartório. Não é registrado em cartório. Então ele vai ser sempre judicial. Né? Ele vai ter que ser chancelado judicialmente. O juiz recebe, cita os herdeiros para ver se os herdeiros concordam ou não. Em caso de não concordância, chamam-se as testemunhas. E essas testemunhas
concordam ou não. Concordando é válido como todos os outros. Um testamento pode ser questionado na justiça, principalmente nesses casos aí de cerrado e privado? Pode sim. Principalmente quando não se observa a legítima, que é a metade dos bens para os herdeiros obrigatórios. Esposa, filhos, né, conforme a lei, a sucessão legítima. Então, não respeitando isso, pode ser questionado. Pode ser questionado também se houver suspeita de que o interessado, o testamentador lá atrás, não estava no uso das suas faculdades mentais, ou estava vícios, essas questões podem ser discutidas judicialmente. Também pode ser discutido vício de vontade, mas no privado e no cerrado. No público não tem essa chance. Bom, nos cartórios, dizem que o mais comum hoje em dia é o testamento vital. Gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é esse tipo de testamento, o testamento vital. Testamento vital, na verdade, ele não chega a ser um testamento, ele é mais uma escritura pública. Adotou-se o nome de testamento por convenção, mas é um documento em que o paciente, uma pessoa, ou até já como paciente, ele registra a forma que ele quer ser tratado na eventualidade de ter uma doença e não puder expressar essa vontade do tratamento. Acontece geralmente com pacientes de câncer que ficam em condição terminal, testemunha de Jeová com relação à transfusão de sangue, em caso de acidente. Então, esse documento é lavrado, não tem legislação específica no Brasil ainda, documentando, chancelando e regulamentando esse documento, esse tipo de documento, ao contrário do que tem na Argentina, que já está incluído no próximo Código Civil, que vai valer a partir de 2016. No Brasil é feito por escritura e adotou-se o nome de testamento vital e é justamente para esses casos em que o paciente determina a forma que quer ser tratado no caso de incapacidade de manifestação da vontade no curso da doença ou de um problema em vida. E o senhor já falou um pouquinho, mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais. Há pessoas incapazes de fazer um testamento. Em que situações, em que circunstâncias? O artigo 1626, em seguida, do Código Civil, fala da capacidade de fazer um testamento. E os incapazes, por decorrência lógica, são os menores de 16 anos. Tá? O Código diz os loucos de todos os tipos. Então, são as pessoas que não têm condição de expressar inequivocamente suas vontades. E, em alguns pontos, os deficientes, cegos, mudos, surdos. E aí tem umas especialidades para que eles também façam testamento e que é feito por instrumento público, no cartório, e o tabelião lê. Então, é possível. Esses são os impedidos. E o que é o espólio? Espólio é o conjunto de bens deixados pelo falecido. Isso é o espólio. O espólio é um conjunto de bens e direitos, dívidas, deveres. É a situação da pessoa, do falecido, no momento da morte. Isso é espólio. Tá ótimo, obrigada. Eu conversei aqui com o advogado João Paulo Boaventura, que é advogado e falou sobre